diferem em uma sociedade o advogado associado e o advogado empregado? Acompanhe a aula da professora Laura de Figueiredo sobre o tema e continue aplicado em seus estudos. Até logo! Olá pessoal, sou a professora Laura de Figueiredo e nesse estudo de ética profissional nós temos que lembrar nessa unidade de trabalhar o tema advogado empregado. Nós já estudamos a sociedade de advogados e vimos que é possível existir dentro desta sociedade a figura do sócio e do associado, que é diversa do sócio, que tem características específicas, especialmente no que tange à responsabilidade. Se você não assistiu à unidade 11 de estudo, é importante verificar a diferença de sócio e associado. Mas lá na nossa sociedade de advogados tem um outro personagem, uma outra figura que é do advogado empregado. Aquele contratado com todos os direitos da CLT. Eu lembrei do associado porque há uma prática usual das sociedades de advogados em não contratar advogados empregados, para não assumir essas responsabilidades trabalhistas. Contratando, então, empregados na forma de associados. Qual é a peculiaridade do advogado empregado na sociedade de advogados? Ele não tem aquela característica típica da subordinação. O Estatuto prevê as regras de jornada, de carga horária, de horas extras. Vocês devem ler o capítulo logo após a sociedade, a partir do artigo 18 no Estatuto, que trabalha o advogado empregado especificamente. Mas o advogado empregado não tem subordinação, mantendo a sua isenção técnica. Ele é que decide qual é a melhor tese, qual é o melhor caminho para a defesa. Isso é o que diz a lei, né, pessoal? É claro que as regras atinentes ao trabalho propriamente dito, os horários de entrada, sair, etc., devem ser respeitadas. A subordinação que estamos falando diz respeito apenas ao exercício efetivo da advocacia, ou seja, a melhor técnica jurídica, a aplicação da advocacia na prática. Não há como exigir do advogado essa subordinação. Isenção técnica é a palavra para o advogado empregado. Nesse sentido, ele não está obrigado, como empregado, a atender às necessidades do seu empregador. Por exemplo, o sócio da sociedade diz para o advogado empregado: olha, eu estou me separando, você vai fazer a minha separação. Será que ele tem que fazer? Você deve ter dito, claro, né, professora? Senão ele vai ser mandado embora. Na prática é assim, mas para o nosso exame a resposta é não. Como advogado empregado, ele não está obrigado a atender às questões pessoais do seu empregador. Como eu já alertei, o Regulamento Geral completa vários conceitos, vários capítulos do Estatuto. E não é diferente na situação do advogado empregado. Tem que ler também o Regulamento Geral. E eu trouxe para vocês alguns dispositivos do Regulamento Geral que eu quero destacar e farei a leitura na sequência. Mas antes, quero falar do artigo 21 do Estatuto, que fala dos honorários de sucumbência do advogado empregado. Vocês sabem que o Estatuto sofreu algumas ações diretas de inconstitucionalidade, que já foram julgadas, que em determinado momento, antes do julgamento, tinham liminares concedidas, suspendendo a eficácia de alguns dispositivos, e depois o STF espancou a dúvida, cassou as liminares ou declarou a inconstitucionalidade de alguns dispositivos, de alguns termos nos artigos do Estatuto. Isso aconteceu com o artigo 21, o parágrafo único, que trata
dos honorários de sucumbência do advogado empregado. Vamos lá, nós ainda não estudamos os honorários, mas você sabe que os honorários de sucumbência são pagos pela parte vencida ao advogado vencedor. Verba arbitrada pelo magistrado na forma do artigo 20 do Código de Processo Civil. Se eu sou advogada empregada de uma sociedade e eu trabalho numa ação vitoriosa que tem sucumbência no seu resultado, para quem fica a sucumbência? Para o meu empregador, para a sociedade ou para mim, advogado que atuei efetivamente na causa? A lei estabelecia que os honorários de sucumbência deveriam ser partilhados entre a sociedade e o advogado empregado. Esta era a regra, na forma estabelecida em acordo. Durante a discussão no STF sobre a constitucionalidade ou não desse dispositivo, chegaram à seguinte conclusão os ministros: eles decidem. A sociedade e o advogado empregado, no momento da contratação, vão resolver para quem fica a sucumbência. Pode ficar tudo para a sociedade, pode ficar tudo para o advogado empregado, pode ser partilhada entre ambos. A sociedade e o empregado têm liberdade para decidir o que fazer com a verba de sucumbência. Diferente situação quando o advogado é empregado de outra empresa que não uma sociedade de advogados. Ora, eu sou advogada da Toyota aqui no Brasil, empregada. Trabalho dentro da Toyota fazendo as defesas desta marca no Brasil. Consumidor, reparação civil, enfim. Para quem fica a sucumbência quando o advogado é empregado? Para o advogado, óbvio. Não vai ficar para a Toyota a sucumbência. Os honorários têm caráter alimentar. É um direito do advogado. Tudo bem? Se eu sou empregada de uma sociedade de advogados, muda tudo. Eu decido com a sociedade no momento da contratação. Posso abrir mão da sucumbência, posso ficar com toda a sucumbência pode ser partilhada. Essa é a posição atual do STF em relação à sucumbência do advogado empregado de sociedade de advogados. Vamos para os artigos do Regulamento Geral, que podem ser objeto de questão na nossa prova da UAB. O Regulamento Geral, no artigo 14, trabalha a ideia da sucumbência do advogado empregado, mas apenas no que diz respeito aos direitos trabalhistas, aos créditos trabalhistas relacionados à sucumbência. Dizendo o seguinte: como a sucumbência não é resultado da relação de emprego, mas é uma verba extra, porque ela só surge quando o advogado vence a demanda, ela não vai ser computada para efeitos trabalhistas e previdenciários. Vamos ver o que diz o dispositivo. Artigo 14 do Regulamento Geral. Os honorários de sucumbência, por decorrerem principalmente do exercício da advocacia e só acidentalmente da relação de emprego, não integram o salário ou a remuneração, não podendo assim ser considerados para efeitos trabalhistas e previdenciários. Ok? Cuidado com esse dispositivo. A representatividade dos advogados. Essa questão pode cair na ordem e está prevista no Regulamento Geral. Será que a OAB tem essa competência para representar os advogados nas situações de acordo e convenção coletivas? Não. A representação dos advogados é realizada pelo sindicato
2 advogados, previsão do artigo 11 do Regulamento Geral. Compete a sindicato de advogados e, na sua falta, a federação ou confederação de advogados, a representação destes nas convenções coletivas celebradas com as entidades sindicais representativas dos empregadores. Então, o AB é órgão de classe, órgão de fiscalização, inscrição e proteção da advocacia, mas não é órgão de representação em acordos e convenções coletivas. E, por último, o artigo 12 do Regulamento Geral trabalha a questão da dedicação exclusiva. Claro, o advogado pode ser contratado com horário de carga normal, com horas extras. Vocês devem olhar a carga horária normal, semanal, horas extras, horas noturnas, mas ele pode também ter este critério de dedicação exclusiva incluído no seu contrato. Nesse caso, o Regulamento Geral também completa a regra estatutária, no artigo 12. Para fins do artigo 20 da Lei 8.906, considera-se dedicação exclusiva o regime de trabalho que for expressamente previsto no contrato individual de trabalho. Não adianta depois o empregador que não quer pagar horas extras ao advogado empregado dizer: mas você tinha dedicação exclusiva. Peraí, pega o contrato e olha se está lá expressamente previsto o caráter exclusivo de dedicação. Parágrafo único. Em caso de dedicação exclusiva, serão remuneradas como extraordinárias as horas trabalhadas que excederem a jornada normal de 8 horas diárias. Para as horas extras trabalhadas além da jornada normal, tem um adicional de 100% aplicado sobre o valor da hora normal. Vamos para a nossa questão sobre advogado empregado ou associado. Na FGV, 7º exame de ordem unificado, caiu uma questão sobre esse tema. Vamos ver a questão. Lara é sócia de determinada sociedade de advogados com sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo. Foi convidada a integrar cumulativamente, também como sócia, os quadros de outra sociedade de advogados, esta com sede em São Paulo e sem filiais. Aceitou o convite rapidamente, providenciou sua inscrição suplementar na OAB de São Paulo, tendo em vista que passaria a exercer habitualmente a profissão nesse estado. Vamos entender o enunciado? Ela é sócia no Rio de Janeiro, a sociedade tem filial em São Paulo e ela é convidada a participar de uma outra sociedade no estado de São Paulo, onde está localizada a filial. Tendo em vista que lá vai exercer habitualmente a profissão, Lara busca sua inscrição suplementar. Olha quantos temas temos nesse enunciado: inscrição suplementar, sociedade de advogados, sede e filial. Pelo menos 2 temas específicos e 3 assuntos distintos. A resposta certa diz o seguinte: Lara não agiu corretamente, pois é vedado ao advogado integrar mais de uma sociedade de advogados com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Ela não agiu corretamente ao aceitar a sociedade perante um conselho seccional onde estava registrada a filial da sociedade da qual ela já integrava. Vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas? Letra A. Lara agiu corretamente. Eu já podia eliminar de cara, né? Pois considerando-se que passaria a atuar em mais do que 5 causas por ano em São Paulo,
era necessário que promovesse a sua inscrição suplementar nesse estado. Pessoal, quando o advogado vai instalar uma filial, ele é sócio e vai instalar uma filial, obrigatoriamente ele vai ter que ter suplementar naquele estado. É um requisito para instalar a filial que os sócios tenham a inscrição suplementar. Só que nesse caso, onde ela aceitou a sociedade, ela já tinha uma filial e não pode integrar mais de uma sociedade onde já tem o filial, ou sede ou filial, a regra é expressa. Então não se fala mais na suplementar na hipótese da Lara. A letra C dizia que ela não agiu corretamente, pois é vedado ao advogado integrar mais de uma sociedade de advogados dentro do território nacional. Não, eu não estou limitada a uma única sociedade, a participação como sócia em uma única sociedade no território nacional. Eu estou limitada a participar como sócia de uma única sociedade no estado onde eu tenha a sede ou a filial da minha sociedade. E a última alternativa, a Lara agiu corretamente, já sabemos que está errada, e sequer era necessário que promovesse a suplementar, pois passaria a exercer a profissão em São Paulo na qualidade de sócia e não de advogada empregada da sociedade em questão. Essa é aquela questão que confunde tudo, que é viagem total e você descarta. Essa a gente sabe de cara que não é, né? Confunde tudo, confunde os conceitos de empregado, dizendo que suplementar era só para empregada e não para sócia. Encerramos essa nossa unidade de estudo 12, falando sobre o advogado empregado, associado e finalizando os conceitos de sociedade de advogados. Espero vocês para a nossa próxima unidade de estudo. Até lá! Revise o material e aproveite o campo Minhas Anotações, que está posicionado logo aqui embaixo. Aproveite as facilidades e as dicas que o IOB Concursos oferece para ajudar nos seus estudos. Até logo!